E no vídeo de hoje vamos para a parte 3 daquele quadro Fique Parado, apenas faça isso. Eu acabei gravando 2 vídeos e achei interessante trazer o terceiro com outras informações que eu fui recobrando na memória. E aqui hoje eu tenho muita coisa interessante para falar e comentar com vocês, então fica comigo até o final desse vídeo para você não perder nada. Bem, eu certamente sei que você já ouviu essa frase que é: compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos, que é do Warren Buffett. Ele sempre está repetindo isso nas reuniões da Berkshire. E o que acontece é o seguinte: quando eu falo fique parado, é no sentido de não se desfazer das posições. O maior tempo possível que você consegue ficar comprado com as suas ações é determinante para o seu sucesso como investidor. Então, mas não confunda isso com ficar parado no sentido de comprar. Porque o que que acontece? Muita gente, nos momentos de crise, deixa de comprar porque fica com medo e realmente é completamente é, compreensível. Afinal de contas, você está vendo o seu vizinho perder o emprego, o seu outro vizinho ali do lado, que é aposentado, deixando de receber a aposentadoria. Então, nas crises, é esse tipo de coisa que acontece. Daí você tem ali um caixa em renda fixa, o mercado não para de cair, você aporta, o mercado cai mais, você segue aportando e o mercado caindo. Daí você zera o caixa e o mercado ainda cai. Então tem que ter muita cautela, mas comprar quando tem sangue na rua, por assim dizer. E essa daqui é uma grande lição, e o Warren Buffett sabe exatamente o que é que ele está dizendo aqui quando ele fala: compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. E eu gosto de trazer esse exemplo, não sei se já comentei isso antes aqui no canal, mas no caso de Banco do Brasil, particularmente nesse case, sempre que houve uma queda acentuada em suas cotações, 3 anos depois, a empresa conseguiu se recuperar, se reerguer. Veja aqui que houve uma grande queda em 2008, logo depois aqui, já em 2010, ele já tinha recuperado as suas cotações. Daí quem comprou nesse momento aqui ao som dos canhões, conseguiu acumular um número de ações muito maior, pagando menos. Aí, se a gente seguir um pouco mais para frente, temos aqui 2015, um momento de crise aqui no nosso país. Daí você vê que pouco tempo depois, 2 anos depois, a gente tem apreciação nas fundações. 2020, mais uma vez, 3 anos depois, apreciação nas cotações voltando ao patamar anterior da queda. Então, são essas oportunidades que a bolsa te dá de mão beijada, que muita gente deixa de ver, muita gente ignora, muita gente deixa passar despercebido, às vezes fica com medo. Estava comprando a ação estava subindo, só que aí tá passando por um momento de dificuldade, o sujeito vai para de aportar. Então, tem que tomar cuidado com isso. Eu também não estou recomendando você fazer aportes no Banco do Brasil, mas é uma coisa curiosa aqui, e o mesmo que a gente observa em Banco do Brasil acontece com outras empresas. Apenas aplique esse conceito aqui à sua realidade, à sua carteira. Então, mais uma vez, só para ressaltar a importância de não só ficar parado, mas também comprar, compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Veja aqui o exemplo de Sanepar, e eu tracei uma linha do ponto inicial aqui até o ponto no dia 15/8, e veja bem o que aconteceu. Se você soubesse que determinado ativo iria subir em linha reta, eu tenho 100% de certeza que você o compraria e não ficaria preocupado, apenas deixaria lá. Mas veja que ao longo do caminho, para chegar nesse ponto, a Sanepar, ela enfrentou diversos momentos de baixas, inclusive, ao meu ponto de vista, mais momentos de baixa do que alta. Veja só que, na maior parte do tempo, a ação está abaixo dessa linha. Só que, curiosamente, as pessoas só querem comprar quando está no all-time high, né? Quando está no topo histórico. Então, fica difícil você não ficar parado na empresa e, além de não ficar parado, ficar girando e só comprando nos momentos de euforia. Perceba aqui, então, que quem conseguiu comprar nesses momentos de baixa conseguiu acumular um número de ações bem interessantes, pagando um preço bem mais atrativo. Agora, quem se empolgou
e só comprou nesses pontos aqui, aí eu não acredito que fez bom negócio, pagou caro demais. Então é isso, ficar parado e também comprando os ativos a bons preços. Seguindo aqui mais adiante, a gente tem o primeiro sopro do marinheiro, porque não é a primeira vez e nem será a última que vai acontecer momentos de queda ao longo da trajetória de uma empresa. Então vamos supor que você começou recentemente na bolsa e está enfrentando aí talvez a sua primeira depreciação na carteira de 20, 30, 40, talvez 60% nas cotações. Então fique ciente que esse tipo de coisa aqui aconteceu diversas vezes em diversas empresas e não vai ser a primeira nem a última vez que você vai enfrentar esses momentos de dificuldade. Você tem que estar ciente disso para poder se tornar uma pessoa bem resiliente ao longo da sua trajetória. Diversas empresas, antes de subir, antes de melhorarem os seus resultados, ou melhor dizendo, elas tiveram momentos de dificuldade. Então, veja o caso de Vulcabras, WEG, Droga Raia e tantas outras empresas que passaram por altos e baixos. Então, é ficar parado e comprar ao som dos canhões. Seguindo aqui mais para baixo, o ponto é que tudo passa. Nada dura para sempre, nem momentos bons e nem momentos ruins. Então, se engana quem pensa que os momentos de dificuldade vão permanecer para sempre. A gente sabe que no Brasil tem sido complicado o mercado de renda variável por conta da alta taxa de juros. É claro e evidentemente que isso eh, atrai os investidores maiores para aplicar os seus recursos em renda fixa, e sobretudo os fundos. E o que eu mais acho interessante é que esses grandes fundos, eles não vão para a renda fixa porque acha que seja um bom negócio, mas porque eles são cobrados pelos próprios clientes. E daí, se o cliente vê que um fundo não está fazendo nada, não está se movimentando, não está, entre aspas, tentando prever o futuro, ele simplesmente vai para o concorrente. Então, os grandes fundos, eles são obrigados, por assim dizer, a alocar os seus recursos, ficar girando. Só que você, como pequeno investidor, você tem essa grande vantagem. Você pode simplesmente comprar e ficar quieto, diferente desses grandes fundos. Então, essa é uma das grandes vantagens de ser um pequeno investidor, que é não precisar ficar se movimentando para agradar clientes. E o gestor, ele quer a taxa dele de administração e está tudo certo. É assim que ele ganha dinheiro. Mas eu tenho certeza que na carteira particular dele, ele não fica se movimentando tanto. São poucos movimentos. Inclusive, são movimentos maiores de aporte. E aqui eu quero dar um exemplo bem nítido para você entender isso. Veja aqui o caso da FI Dinâmica Energia, que é o fundo do Juca Abdala, e o Juca ele se movimenta muito pouco. Inclusive, ao contrário do que muitos gurus falam por aí, é, o Juca ele basicamente tem um portfólio bem enxuto. Ele não tem uma diversificação tão grande, veja que o fundo só tem ele como cotista, então ele não recebe cobrança de clientes para poder ficar girando a carteira, para poder ficar tendo uma alocação, entre aspas, né, mais esperta. Então veja que ao longo do tempo, eu estou abrindo aqui a carteira de ações do fundo, veja que é bem enxuta as ações do Juca Abdala. Petrobras, CEMIG, Eletrobras, CIA Distribuidora de Gás e Eneva. São essas as empresas que fazem parte do portfólio dele. Veja que são poucas empresas, uma alta concentração em cada uma delas. E é isso daí. Na prática, o investidor profissional, o grande investidor, ele investe bem diferente do que a maior parte das pessoas anda pregando por aí, né? E veja que, bem, ele teve sucesso. Apenas aqui nos valores a receber, né, que são os dividendos, ele tem aí uma pancada de 490 milhões para receber da CEMIG e 250 milhões para receber da Petrobras. E aí, tá ruim? Eu acho que não. E veja que ao longo do tempo, o patrimônio dele cresceu de forma considerável e veja que ele não tem aportado com tanta firmeza, até porque fazer aportes relevantes em relação ao patrimônio do fundo é bem difícil. E, inclusive, esses grandes aportes aqui que ele faz, né, de 700 milhões, 500 milhões por aí, são os próprios dividendos que ele recebe. Então, ele recebe dividendo e vai realocando. Observe como
os juros compostos ele funciona porque ele começou aqui aportando em 2006 e foi aportando, 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 e daqui a pouco os juros compostos começam a fazer a diferença. E olha só o que acontece quando se junta dividendos mais apreciação nas cotações. Simplesmente o patrimônio total ele dispara. Isso daqui porque o Juca também sabe ficar quieto, apenas comprando nos momentos de baixo. Então, se você ainda não administra o seu patrimônio, os seus ativos dessa maneira, talvez exista aí uma grande debilidade, você encontre algumas dificuldades, inclusive falta de paz de espírito, para poder curtir a vida, para poder aproveitar a sua família. Então, quanto mais a sua cabeça está no mercado, está pensando em girar, está pensando em comprar, fazer sardinhagem, menor o seu patrimônio fica. Agora, quando você foca na sua carreira, faz ali os seus aportes, vive a sua vida normal, curte sua família, aí o seu patrimônio cresce. E aqui temos o caso de quem congela, e quem congela nesses momentos sobrevive. Então, se você está vendo essas quedas, inclusive está sofrendo quedas na sua carteira, se você ficar bem quietinho, você vai sobreviver. Agora, existe um grande diferencial que é quem consegue comprar se dará melhor ainda. Ou seja, se você consegue ficar quieto, já é uma grande vantagem. Você comprar é um algo a mais e certamente você vai ter aí uma pancada quando a ação começar a se recuperar, porque vai somar os dividendos mais a valorização das ações. Então, é esse ponto aí que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Que bom que eu estou conseguindo gravar esse vídeo para trazer luz a esse assunto. Seguindo aqui mais adiante, tem o suporte nisso, que é saiba acumular e resista às tentações. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Eu trouxe aqui um exemplo, talvez o carro aí dos seus sonhos seja o Polo e não um Jeep Grand Cherokee, mas eu trouxe aqui para ilustrar porque eu sei que a maioria gosta muito desses automóveis aqui. Então, por o Polo se tratar de um carro um pouco mais popular, eu trouxe aqui esse exemplo. O que eu quero dizer com resista à tentação? Vamos supor, você tem na sua garagem um Polo, não tem problema nenhum, é um carro popular, de certo modo até econômico, e daí eu vou trazer todos os preços a valor presente líquido, que fica mais fácil o nosso raciocínio. Vamos supor que no Polo aqui você desembolsou por volta de 95 mil. É, inclusive uma vergonha um carro popular aqui no Brasil, ele custar 95 mil, mas bora lá. E vamos supor que você, na disciplina, você foi acumulando, 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 e daí você tem hoje um patrimônio até que relevante de 700 mil reais, tá ok? Então, aqui 700k. E o que acontece é o seguinte, você tem 700k aí de investimentos em ações, tem ali a reserva de emergência e tudo mais, só que daí você fala, rapaz, eu já acumulei um bom valor, eu posso me dar alguns luxos, estou com meu carro, de certo modo, simples na garagem, poderia chegar naquele jantar de Natal, onde está a família toda reunida com um carro mais novo, vou aproveitar a vida porque a gente só vive uma vez, amanhã eu nem sei se eu vou estar vivo, e estou aqui só acumulando dinheiro. Então, esse é um pensamento danoso, porque veja bem, ele vai pegar desse montante aqui, uns 300 mil, então ele vai subtrair esse aqui das aplicações dele, menos 300 mil, para juntar e pegar esse carro aqui, que é uns 380 para 390 mil. E veja só, ele fazendo esse tipo de coisa é, é muito perigoso, porque 300 mil faz muita diferença ao longo do tempo, ao longo de 10, 15 anos. É como se ele estivesse abrindo mão de uma rentabilidade ali mensal, de uma renda, na verdade, de 3 mil. São 3 mil a menos que deixam de ser aportados para o patrimônio crescer. Ele ainda vai ter um dinheiro interessante em renda fixa, certamente vai ter 400 mil. Só que ele não sabe o quanto ele está deixando de acumular apenas por fazer essa bobagem. Então, é preciso controlar o ego, porque isso daqui vai fazer toda a diferença lá na frente. E essa daqui pode ser sim a diferença de uma aposentadoria mais digna ou não. Então, hoje você está jovem,
relativamente jovem. Você hoje consegue ter uma atividade produtiva boa, mas você não sabe se isso vai continuar ou se você vai precisar parar por alguma imposição médica. Então, é preciso que você saiba suportar essas tentações. É claro, eu trouxe aqui valores fictícios, apenas um exemplo. Por favor, apenas adeque isso daqui à sua realidade. Talvez o seu patrimônio não seja de 700 mil, seja de 70 mil, e você tenha, sei lá, um Fiat Uno na garagem. Daí você quer pegar ali 50 e tal, para poder pegar um Polo desse. E talvez o Polo seja o seu carro-alvo. Não tem problema. São só exemplos que eu estou trazendo aqui. E daí você adequa ao que você vivencia no dia a dia, tá bom? Agora me diz uma coisa, com toda a sinceridade do mundo. Você sente lá no fundo que tem algo errado com a sua carteira de dividendos? Que talvez você não esteja tão seguro assim e que algumas ações que você compra pode um dia virar pó? Se essa pontinha de desconforto apareceu aí, é porque você precisa ouvir isso. Eu criei o Decifrando Sua Carteira, que é basicamente o seguinte: você vai clicar nesse comentário que está fixado aqui no vídeo, preencher o formulário e, com base nas suas respostas, eu gravo um vídeo exclusivo só para você, analisando ponto a ponto onde estão possíveis erros e acertos da sua carteira e o que eu faria. E presta atenção, esse vídeo exclusivo ele vai ficar disponível para sempre no canal Dividendo e Tradição, e só quem tem o link vai ter acesso a esse vídeo. Então eu vou mandar no seu e-mail o link do vídeo junto com um PDF completo da análise. Vai ser como ter um raio-x real da sua carteira com alguém que não tem conflito de interesses e só vai te dizer a verdade em uma segunda opinião 100% sincera. O link do formulário está aí no comentário fixado. Então, aqui tem mais que é sobre as tentações, não é isso? E bem, em tempos de Instagram, onde tudo é muito rápido, onde tudo acontece do dia para a noite, onde todo mundo tem uma vida bacana, as pessoas começam a desejar mais. E eu acho que o problema da turma que começa a acumular hoje em dia são os desejos que são muito excessivos. Eu lembro que na minha infância as pessoas não tinham tantos desejos assim, pelo menos aqui no Brasil, eu acredito que a turma não tinha, pelo menos excluindo ali o Faustão, a elite brasileira, não caiu no gosto da classe média comprar Rolex, comprar Audemars Piguet, né? Essas marcas de luxo e tudo mais, Patek Philippe. Então, eu acho que o pessoal começou a perder um pouco a mão, começou a gourmetizar demais as coisas, e aí fica tentado a manter um padrão de elite, ganhando como uma pessoa de classe média. Então, quando isso acontece, a gente tem mais uma debilidade. Sobre as tentações, o negócio é o seguinte: eu separei aqui uns restaurantes, né, um pouco mais sofisticados. Então, quando o sujeito ele tem ali um patrimônio um pouco mais relevante, ele começa a olhar a vida ao redor, fala: poxa, eu poderia me proporcionar mais. Eu poderia estar curtindo mais a vida. E de fato você poderia. Quem disse que não? Você tem ali o seu patrimônio, você pode fazer o que quiser com ele. Agora, é claro que você vai arcar com as consequências de todo final de semana ficar jantando fora, né? Tem gente que não consegue se controlar, inclusive janta fora no meio de semana, toma café em padaria. Essas pequenas coisas, ao longo do tempo, elas vão se somando e você deixa de crescer no seu patrimônio. Então, o fique parado, ele também se abrange a isso. É ficar parado e desejar pouco mesmo. Se você tem essa habilidade de desejar pouco, de ter um estilo de vida mais frugal e ser feliz com isso, você praticamente ganhou na loteria. Na verdade, é muito melhor do que ganhar na loteria, porque a turma que ganha na loteria, eles têm essa mentalidade que foi incutida na nossa classe média, e daí eles acabam com tudo, porque não tem cultura de acúmulo, de sucessão patrimonial, eles não sabem o que é isso, então acabam gastando dinheiro com restaurantes um pouco mais luxuosos, com viagens extravagantes. Tem como viajar barato, eu sei que tem, mas o pessoal perde a mão, quer fazer os destinos mais caros, ter as experiências mais caras, e aí de fato o patrimônio não cresce, mas ele se conforta com o fato de que viveu e tudo mais. Inclusive, tem pessoas que eu conheço que qualquer recurso que cai na conta quer viajar. Então, enquanto o rico ele vai para Luxemburgo, Mônaco, passa alguns dias lá, o classe média ele vai para Orlando com a família, e o pobre vai para Cabo Sul, na Bahia. Perceba que os destinos são diferentes, mas o modus operandi é o mesmo.
né, a forma deles administrarem as finanças é bem parecida. Todo mundo desejando muito, mas cada um ali fazendo o que está dentro das suas possibilidades. É claro que eu não estou dizendo que você nunca deve viajar, e você nunca deve ir em um restaurante bacana, mas o fato é que você tem que fazer isso com bom senso. Então, dizem que gosto bom não retrocede, não é isso? Então, é interessante como nossa classe média, de repente ficou especialista, né, em vinhos Dom Perignon, eu não sei nem pronunciar, acho que é Dom Perignon, é isso. E aí, também fica especialista em queijos e coisas gourmet, esse tipo de coisa. Então, o ficar parado muitas vezes também é sobre esse tipo de coisa aqui. Bem, eh, esse aqui foi um breve resumo, na verdade, das coisas que eu não consegui trazer. Se eu me recordar de mais alguma coisa, eu trago a parte 4. Mas por hora, essa daqui foi a parte 3 que eu consegui lembrar. Deixa aí nos comentários se você concorda comigo, se você conhece alguém que se encaixa nessas coisas que eu falei. É sempre muito bom interagir com vocês aqui nos comentários. E bem, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva aqui no canal. É um jeito de você me apoiar gratuitamente. E eu fico muito feliz quando eu vejo que faz sentido o que é que eu estou fazendo aqui e que você está gostando. Bem, agora eu te convido a assistir a parte 2 do Fique Parado, Apenas Faça Isso. Eu tenho certeza que se você não assistiu ainda, você vai gostar. Tem a parte 1 também, então clica aí no vídeo para você assistir. Bem, um abraço para você e fique com Deus!